Hello, titia chegou! E hoje eu vou fazer aqui a leitura de mais um texto do nosso querido Silvio Albuquerque. Mais um texto que fala de todo esse contexto que nós estamos vivendo hoje. E o título desse texto é Os humilhados serão exaltados. É muito comum associarmos esta frase, dita pelo nosso maior mestre, como sendo dirigida às pessoas. Sempre pensamos que os humilhados seríamos nós, que sempre questionamos tudo e que sempre fomos taxados de loucos, de teóricos da conspiração. Claro que também se refere a nós, humanos de bem e questionadores que fomos sendo isolados paulatinamente do convívio dos nossos entes amados. Tenho certeza que nenhum de nós está querendo ser erguido em um pedestal e sim que possamos iniciar a nossa missão de colaborar para o esclarecimento dos nossos parentes e amigos. Mas não podemos esquecer que existe uma coletividade de trabalhadores da luz e seres de bom coração que sempre foram humilhados por muitas nações e que sempre se sentiu com o complexo de vira-latas. Uma vez estava em uma grande loja em Lisboa e do nada, nos alto-falantes, uma voz foi ouvida nos 4 cantos do estabelecimento. Abre aspas. Senhores colaboradores, cuidado que está chegando uma excursão de brasileiros. Fecha aspas. Isto soou como um tapa no meu rosto que sempre agi de forma idônea e correta. No momento pensei, será que realmente a maioria da nossa população é composta por pessoas da não-luz? Será que nós realmente somos a escória do mundo? Claro que não. Apenas as pessoas de bem estavam cumprindo os seus papéis de formas isoladas, pensando ser a exceção da regra. Agora percebo que a minoria barulhenta é que é a exceção da nossa regra. Essa minoria barulhenta, que sempre deteve o privilégio de divulgar o seu caráter duvidoso em forma de novelas, filmes, músicas e noticiários que eram exportados para todo o mundo, fizeram com que a terra abençoada por Deus, o Brasil, fosse taxado como o país do jeitinho, da corrupção, da promiscuidade e do futebol. Quem nunca se sentiu um peixe fora d'água por não compactuar com a nossa cultura, que é divulgada mundo afora, com as músicas que fazem sucesso ou com as novelas que apresentam uma sociedade totalmente depravada, sem respeito e sem escrúpulos? Quem não se sentiu enojado por saber que uma cantora famosa, que influencia diversos jovens, é vangloriada e aclamada por esta mídia que não nos representa por fazer uma tatuagem em uma parte tão íntima do corpo? O Brasil, tão humilhado pelos representantes dos nossos poderes, foi sendo aos poucos leiloado com intenções escusas para que gananciosos mundiais e locais pudessem se encher de fortunas e se perpetuassem no comando da humanidade. Só que no meio do caminho, as pessoas de bem foram sendo acordadas e lideradas por um ser diferenciado que nunca se dobrou ao sistema e que sempre esteve ao nosso lado. O exemplo da conduta deste homem, que se coadunava com o nosso, fez com que começássemos a entender que tínhamos voz. Aos poucos, as vozes foram se unindo, nos fazendo ver que éramos mais do que imaginávamos. Com a continuidade das atitudes do nosso líder, mais vozes foram se juntando, ao ponto de percebermos que, na realidade, somos a grande e esmagadora maioria e que não existe o jeitinho brasileiro, e sim a retidão da grande maioria do povo brasileiro. Como o mal sempre trabalha para a luz, o grande golpe final que os seres da não-luz queriam emplacar no nosso país foi, na realidade, a maior alavanca para juntar toda uma sociedade, independentemente de classe social, raça ou religião, com um único objetivo: devolver o Brasil para os brasileiros e ser a primeira pedra do dominó que iniciará a chama da liberdade em nosso planeta Terra. Só quem está indo às manifestações
sabe o que é conviver pacificamente com pessoas totalmente diferentes, mas com a mesma índole que sempre prezamos. Não importa se falam o português erudito ou se tropeçam na gramática, se são crianças ou idosos, ou se são doutores ou trabalhadores informais. Em uma só voz, estamos pedindo, clamando e exigindo que nosso país passe para as mãos das pessoas de bem. O mundo já percebeu que a maioria do povo brasileiro não é rebolado, futebol ou jeitinho. Na verdade, nós somos aqueles que fomos humilhados durante muito tempo, mas que agora estamos sendo exaltados por sermos guerreiros e por mostrarmos para o mundo como se resgata um país que estava indo para a vala comum de tantos outros países onde seus patriotas preferiram a zona de conforto em vez de lutar de forma pacífica pelas suas liberdades. Estamos lutando pelo país e pelo mundo que nós merecemos. E você? Vai ficar na zona de conforto e se igualar a tantos outros que se arrependem de não terem lutado pelos seus países? Já pensou nisso? Abraços, Silvio Albuquerque. Eu vi um vídeo agora cedo que mostrava imagens do 15 de novembro aqui no Comando Militar do Sudeste, né, no Ibirapuera. E o locutor, ele disse uma frase que eu falei, meu Deus do céu, esta é a frase, eu até anotei aqui. Prestem atenção. As pessoas que tentam tornar este mundo um lugar pior não tiram um dia de folga. Por que eu vou tirar? O mal, gente, é ardiloso, é ousado e é persistente. Eles foram conquistando espaço por conta disso. Nós fomos cedendo. Agora chegou a hora de virar esta chave. Eu nunca tinha pensado, né? Eu não tinha feito essa analogia que o Silvio fez aqui. Os humilhados serão exaltados dentro desse contexto. E é um texto que te faz pensar muito sobre a identidade, né? Patriótica, sobre a identidade do Brasil e sobre a imagem do Brasil. Tanto no exterior quanto a imagem que nós muitas vezes fizemos do nosso país. Quando se fala, ou não, quando se falava, eu acredito que isso ainda acontece em alguns lugares, mas essa imagem tem sido realmente trabalhada. Mas quando se falava em Brasil, o que o pessoal pensava? Futebol, carnaval, sexo. Infelizmente, não adianta querer enfeitar o pavão. E quem fazia isso? Este é que é o problema, né? Aqueles que deveriam prezar pelo país. Pior do que isso, nós também acreditamos nisso. Quando você começa a entender o jogo, começa a entender a manipulação, você olha para trás e fala, meu Deus do céu, como é que a gente, né, não percebia isso? Pega aí as novelas, que tipo de imagem as novelas mostram do nosso país? Assisti novela há muitos anos, tá, gente? É o que eu falo, eu estive na Matrix até bem pouco tempo atrás. Assistia novela, assistia filme, assistia jornal, assistia todo esse lixo, que hoje eu não suporto nem ver, nada. A gente também acreditava, então era uma manipulação, é aquilo, eles mentem tanto que eles acreditam na mentira que eles contam, e a gente acreditava também. Então veja, quando ele falou aqui da questão, né, de uma loja que ele estava em Lisboa, o cara anunciar para as pessoas terem cuidado porque estava chegando um grupo de brasileiros. Poxa, o que é isso, né, gente? E isso faz, de fato, a gente refletir sobre essa questão da gente sempre ter se sentido minoria. Mas por quê? É aquilo, né? Eles têm uma lupa gigante, que é a TV. É a mídia em geral, mas a TV
é o prato principal, né? Então, todas as narrativas sempre foram amplificadas pela mídia. Essa palhaçada de minorias sempre foi amplificada pela mídia. Não existe minorias. Existe uma única raça que é a humana, né? É aquela palhaçada, né? Que eles fizeram lá na América, com aquele grupo. Vidas tais importam. Não, vidas importam. Vidas importam. Então, eles têm na TV um grande recurso para fazer parecer que eles são uma maioria que eles jamais foram. E nós entramos de novo na famosa espiral do silêncio, para não entrar em confronto, para não parecer, até para não parecer, para não. Nós éramos vozes solitárias. Era como se entrar numa conversa, num embate, fosse algo que a gente já sabia que perderia. E muitas vezes nós nos calamos. E muitas vezes nós negamos até mesmo o amor que nós temos pela nossa pátria. Muitos brasileiros sentiam vergonha de serem brasileiros. Tem brasileiro que ainda sente. Sendo o nosso país um país que sozinho alimenta 1,5 bilhão de pessoas no planeta, de uma população de 8 bilhões. Um país que sobreviveu a uma fraudemia, um dos poucos que cresceram quando todos os outros ladeira abaixo. Um país que voltou para os trilhos nas mãos de um cidadão que até hoje ninguém jamais conseguiu comprovar nada contra ele. Dele e de uma equipe tecnicamente e absolutamente de forma competente foi montada. E vai continuar. Esse homem, como eu já disse algumas vezes, resgatou esse espírito patriótico. Esse homem nos fez olhar para o nosso país com amor novamente. Esse homem nos devolveu algo de valor inestimável. Cada pessoa que hoje sai para as ruas, sai com a certeza de estar numa luta que vale a pena. Sai com a certeza de que de fato nós não podemos desistir do nosso país, nem de nós, nem do nosso país. Este país, do ponto de vista espiritual, tem um destino. E esse destino não foi traçado por qualquer um. Esse destino é uma determinação divina e ela será cumprida. Não existe uma única criatura abaixo de Deus capaz de impedir que isso se concretize. A nós, como brasileiros patriotas, como aqueles que prezam valores, princípios, cabe a função de fazer tudo o que está ao nosso alcance, seja estando à frente, dos quartéis, seja dando suporte nos acampamentos aos caminhoneiros, àqueles que estão lutando nas ruas, sendo também realizando as nossas vibrações. Eu sempre vou bater nessa tecla. Não se distraia de nenhum dos dois pontos, a ação e a oração. Sustentar energia agora é fundamental até para fortalecer todos aqueles, que estão nas ruas. São pessoas que abriram mão das suas rotinas e que estão nas ruas acampados de fato. Volto a dizer, idosos, que poderiam estar nas suas casas descansando e saem naquele passo, lento, muitas vezes apoiados por andadores, por bengalas, por cadeiras, de roda, estão lá, firmes. Isso é um exemplo belíssimo para a gente.
Eu lembro que quando aconteceu aquela tsunami no Japão, acho que em 2011, houve um episódio que me marcou muito. O Japão precisava de voluntários para trabalhar em Fukushima, né? Aquela usina que acabou sendo atingida. Só que o trabalho era um trabalho de altíssimo risco por conta da radioatividade. Adivinha quem se inscreveu para trabalhar? Idosos. E quando, né, perguntavam a eles por que eles estavam se inscrevendo, se eles poderiam estar em casa, eles responderam: porque eu estou no final da minha vida. Esses jovens os jovens podem produzir muito pelo Japão. Eu já estou no final, mas eu ainda posso colaborar. Isso é amor pelo país. Quando a gente fala ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, isso traz um nível de amor muito profundo. As pessoas gostam muito de deturpar as coisas. Um país sem liberdade não é um país. Uma pessoa sem liberdade não é uma pessoa. Lamentavelmente, a gente vê entre tantos irmãos, né, ao nosso redor na América Latina, não dá para não destacar o povo venezuelano, o sofrimento que essa gente está vivendo. Vocês já devem ter visto cenas horrorosas. Felizes daqueles que ainda conseguiram fugir para cá, só que se isso aqui cai, a gente não tem para onde fugir. É isso que muitos não entenderam ainda. Então é inevitável que se lute agora, porque essa é a nossa oportunidade de lutar. Nós fomos convocados. Quem disse que para ser convocado precisa necessariamente fazer parte das Forças Armadas? As nossas armas são a consciência, o amor à pátria e um senso de altruísmo gigantesco. Porque quem está nas ruas neste momento está pelo todo, não está por uma causa particular. Não é pela minha casa, ou pela minha família, ou pelo meu negócio. É por uma nação. Por isso que eu digo que isso é quinta dimensão. Vejam o quanto eles destruíram internamente a imagem do nosso país através de programação, né? Obviamente, para manipular a mente das pessoas, de péssima qualidade. Eles colocam no topo criaturas abjetas em todos os nichos, na música, na dramaturgia, onde for. Quem disse que essa criatura nefasta e abjeta, que teve a coragem de tatuar, né, uma parte tão íntima, representa esse volume todo de pessoas? A gente sabe que eles manipulam números, é óbvio que ela não tem esse número todo de pessoas que a seguem, como nenhum desses vermes que estão aí, né, cuspindo a sua soberba, tem esse volume todo. Mas, como eu volto a repetir, eles detêm a mídia, parece que tem, mas não tem não. Nós não compactuamos com essa sujeira. Nós somos a esmagadora maioria. E quando essa questão das urnas for esclarecida, nós teremos uma noção aproximada do real volume de pessoas que não aceita isso de jeito nenhum. Eu digo aproximada porque muita gente que não aceita necessariamente não votou. Ou anulou o seu voto. Não quer dizer que as pessoas coadunem com isso. Essa baixaria generalizada, essa distorção de valores e essa implementação de coisas tão abjetas que eles querem instituir a qualquer custo, não vai passar. De jeito nenhum. Tudo que eles têm feito ao longo desses dias só tem servido para trazer ainda mais clareza naquilo que nós queremos para o nosso futuro. Para o futuro das pessoas que a gente ama,
para o futuro dos nossos pequenininhos. E uma vez que o povo percebeu o poder que tem, nada vai fazê-los retroceder. Não tem um post que corre aí nas redes sociais, que são os poderosos sentados numa mesa, é uma charge, né? Sentados numa mesa, só que a mesa está apoiada em quem? Nas costas da população que está assim. E está escrito assim, na hora que o povo levantar, acabou a festa. E acabou mesmo. E eles sabem disso. Não à toa metem os pés pelas mãos, com informações e decisões absolutamente arbitrárias. O cara mandar investigar o ministro da Defesa. Eu dei uma gargalhada tão grande quando eu li isso. Eu falei, agora o negócio tá ficando bom. Mandaram o Conselho Tutelar ir até as manifestações, retirar as crianças dos pais. Eu vi um sendo expulso agora há pouco. Por que não mandou retirar daquela, perdão da palavra, daquela putaria, daquela peça de teatro, onde aquele cara estava completamente nu, cheio de crianças ao redor? Arte? Só se for do capiroto. Isso não é arte nem aqui, nem em planeta nenhum. Por que não manda lá para os acampamentos dos MSTs da vida, para os bailes pornográficos que tem por aí? A coisa vai ficando cada dia mais escrachada. E o brasileiro cada vez mais retoma a sua identificação, se reconecta com a sua identidade de povo honesto, povo ordeiro, povo pacífico, povo que só quer uma coisa, uma vida digna, onde ele possa trabalhar, onde ele possa ter uma vida, onde ele possa se realizar em todos os sentidos. Nessas novelas, eles exportavam uma imagem distorcida do Brasil. Não estou dizendo que aquilo que estava nas novelas não acontecia, não é isso, mas nunca foi maioria. Toda a programação de mídia que envolvia o Brasil sempre envolveu de forma distorcida. Eles sempre jogaram sujo, fora e dentro. O grande erro deles foi achar que todo mundo de fato era idiota. Ao longo desses 4 anos, esse homem praticamente sozinho, a gente sabe que ele tem uma equipe tanto física quanto espiritual, mas a representatividade dele é uma coisa absurda, por isso que eu falo sozinho. Ele sozinho ajudou o brasileiro a resgatar o amor pela pátria, ajudou o brasileiro a buscar informações e se interessar verdadeiramente por política, por economia, a se interessar por saber quem é a equipe, né, que trabalha com ele, quem são os togados, o que é, né, o que está na Constituição sobre vários aspectos. Foi ele que nos ajudou. E hoje nós estamos na rua porque ele foi um instrumento de expansão de consciência para muitos de nós. E eu me coloco dentro deste grupo. Hoje nós estamos na rua reivindicando apenas o que é um direito nosso. Direito à verdade, direito à justiça. É aquilo, ninguém está brigando por eleição. A gente sabe que não é eleição. Não tem eleição nenhuma. Nunca teve. Nós estamos trabalhando pelo estabelecimento do plano divino sobre a Terra. E ele será estabelecido. De qualquer jeito, ele já está sendo estabelecido. Em cada brasileiro que colabora com este momento. E que entendeu que se algum dia nós fomos humilhados, esse tempo acabou. Nós somos donos de um poder que hoje nos permite tomar as ruas certos daquilo que nós estamos fazendo. Nós seremos exaltados sim, sem orgulho, né? Sem ego, sem soberba. Mas nós seremos exaltados porque nós já somos exemplo para o mundo. Reportagens
pipocam no mundo inteiro sobre o que está acontecendo aqui. Brasileiros em vários pontos do país e do mundo traduzem para o exterior aquilo que nós estamos fazendo, explicando o porquê disso tudo. E é nojento você ver o mundo inteiro saber e aqui ninguém dá um pio. E quando dá um pio é para falar besteira, para chamar de atos bolsonaristas, fascistas em atos antidemocráticos. Isso cabe processo, viu? Isso cabe processo. Era bom que todo mundo se reunisse e metesse um processo, especialmente nessa rede que provavelmente mandou tacar fogo no próprio estúdio para receber o seguro, porque está falido. Não duvido se foi isso que aconteceu. Imundos do jeito que são, muito provavelmente. Ou algo aconteceu para o cabaré pegar fogo. Nós nós estamos mostrando para o mundo como é que se restabelece a ordem em meio ao caos. Nós somos essa ferramenta que, como disse o texto do Silvio, independente de raça, de religião, de condição financeira, de pessoas instruídas ou não, idosos, crianças, nos unimos numa única só voz para lutar pela nossa pátria, pelo nosso país, pelo nosso futuro. Esse é um direito inerente a qualquer ser humano. E nós estamos fazendo isso de uma forma que não deixa margem a nenhum tipo de ação do mal. Eles já tentaram de tudo e vão continuar tentando. Mas eu tenho certeza absoluta que há uma grande egrégora de proteção sobre todo o povo brasileiro, sobre todo o território nacional, sobre todos aqueles que têm amor no coração. Nós somos o nosso próprio escudo quando nós alimentamos em nós aquilo que temos de melhor. E eu vibro para que isso se resolva o quanto antes. Não sei se vocês viram recentemente um vídeo do Ergon, acho que do dia 14, onde ele dizia: não peçam para Deus, decretem. O Brasil é um país liberto, o Brasil é um país próspero, o Brasil é um país feliz, porque nós temos essa autoridade. Nós temos essa autoridade, porque nós somos centelhas divinas. A gente não precisa pedir, a gente decreta e a gente agradece por tudo que já está acontecendo e por tudo aquilo que se consolidará por parte da luz nesse território abençoado, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Eu acredito que muitos de nós, talvez, eu não digo nem muitos, eu diria que todos nós, nenhum de nós, aliás, imaginaria passar por momentos tão intensos como esses que nós estamos vivendo. Aquelas manifestações que nós fomos no 7 de setembro já nos davam uma prévia do poder que realmente nós somos e do quanto chegou o momento de fazermos valer este poder para, mais uma vez, restabelecer ou estabelecer este plano divino sobre a terra do Cruzeiro, sobre o nosso amado Brasil. O povo brasileiro realmente é o protagonista de um grande movimento mundial. Nunca imaginei que começaria por aqui. Aliás, imaginei, acho que ano passado, no 7 de setembro do ano passado. Depois não mais. E hoje não resta a menor dúvida que o Brasil realmente é a pecinha que vai derrubar todas as outras. E vai levar o mundo a um estado de consciência, através das próprias questões desses locais, muito grande. Vocês viram aí recentemente, em países vizinhos aqui, parte da população já se levantando.
E quando a coisa for solucionada aqui em definitivo, isso vai motivar ainda mais a que esses irmãos também realizem as suas próprias revoluções. Embora a gente sabe, quando a gente amplia um pouquinho, né? A gente sabe da questão da aliança, do Gesara, da Storm, mas é aquilo, né, minha gente? O que cabe à humanidade fazer, cabe à humanidade fazer. Hoje, com tudo o que está acontecendo, o mundo percebe que o Brasil não é mais o país do futebol, da promiscuidade, da corrupção e do jeitinho, embora ainda existam pessoas que façam parte desses grupos. Mas o Brasil se levanta hoje como uma nação consciente que não aceita mais, de fato, ser governado por alguém que não esteja realmente em alinhamento com preceitos crísticos, com princípios, com valores que estão na maioria da população desse país. O povo se levantou para dizer não. Eu não aceito ser passado para trás mais uma vez. Não, eu não aceito que esse país que levou tanto tempo para voltar para os trilhos seja descarrilhado novamente. Eu não aceito. Não é uma questão de não aceitar derrota. Derrota a gente aceita o tempo todo na vida. O que a gente não pode jamais aceitar é trapaça. Se a coisa é ganha, né? Ganhada é dose. Se a coisa é ganha de forma honesta, lógico que nós aceitamos. Mas hoje a gente sabe que nunca houve honestidade nos pleitos eleitorais, desde que essa maquininha do capiroto foi instituída. Mas eu entendo que foi um caminho necessário para que a gente chegasse até aqui hoje. Eu acredito que, independente de qualquer coisa, o povo brasileiro hoje se entende de fato como um povo irmão. Os patriotas, vamos dizer assim, se entendem como um povo irmão. Realmente, só indo nas manifestações para entender a energia do lugar. Se você ainda não foi, vá. Não precisa ter medo. Não há o que temer. Se tem um lugar que você está seguro, é nas manifestações. Em frente aos quartéis, vamos deixar bem claro. Em frente aos comandos militares. É um clima de harmonia, de paz, de irmandade, de esperança e principalmente de fé muito grande. As orações que têm sido realizadas, o hino, que é outra oração, né, cantada a cada hora, toda essa egrégora que se forma, ela vai se fortalecendo a cada momento. E isso vai reverberando. E isso vai trazendo um nível de clareza cada vez maior. Eu tenho certeza absoluta que nesses 20 dias, muita gente reviu muitos conceitos. Poderia até criticar lá no começo, mas agora entende o que está acontecendo. E é preciso que essa consciência aflore. Quanto mais gente consciente, mais gente para lutar por um bem comum. Como eu disse, né, e tenho dito, não desista de você e não desista do Brasil. Nós vamos fazer deste país tudo aquilo que ele foi desenhadinho por Deus para ser. Certo, minha gente? Silvio, meu querido, mais uma vez eu agradeço pela sua inspiração, por esse texto que nos faz refletir mais uma vez do nosso poder e da importância, né, da gente resgatar esses valores que estão sendo tão trabalhados nos últimos tempos e que nos dão a força necessária, a motivação necessária para a gente lutar pelo nosso país. Eu sei que você tem ido frequentemente aí para a porta do quartel.
Que Deus abençoe você e a todos os brasileiros que diariamente ou dentro das suas possibilidades têm realizado esse trabalho. E a todos aqueles que eventualmente não podem ir, mas que também realizam o seu trabalho, vibrando, trabalhando de casa, mandando informação, passa informação. Por favor, mais uma vez, chequem as informações antes de reverberarem. Procurem fontes seguras. É muito disse-me-disse, é muito nome de general e coronel que ninguém sabe de onde é. Ontem nós tivemos, anteontem, um vídeo do general Vilas Boas, né, que foi massivamente compartilhado, ele conversando com algumas pessoas. Tenham fé, é a única coisa que eu posso dizer. Puxa vida, mas foi da boca dele. Ali é uma informação direto da fonte. Eu sei que no afã de informar, às vezes a gente não pesa, não mede. Poxa, fulano... Precisa, gente. Cada dia que passa, precisa mais e mais trabalhar esse filtro. Antes de sair, toda hora é uma coisa, porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque pode isso, porque pode isso. É para enlouquecer qualquer um. Tenham cuidado com as informações que vocês estão reproduzindo. Busquem realmente a fonte. Principalmente quando envolve nome de pessoas, né? Quando envolve nome de pessoas, né? Coronéis. Eu acho que esse pessoal não fala nada. Honestamente, eu tenho que ficar comigo porque esse pessoal não é de falar. Se a gente vive uma guerra, como é que eles vão falar alguma coisa, gente? Se o chefe de Estado não está dizendo nada, mas vira e mexe, ele joga, né, um videozinho não sei aonde, um vídeo, é por ali que ele está falando. E tá certo, ele não tem que falar nada, isso não é momento. Certo, minha gente? Silvio, meu querido, um beijo para você e para vocês, brava gente brasileira, um beijo, gratidão por estarem comigo nesta jornada. Eu tenho recebido muitas informações e mais uma vez aqui eu peço desculpas por não poder dar a vocês a atenção que cada um de vocês merece. Espero um dia realizar, né, esta façanha. Desculpa, gente. Espero um dia poder realizar esta façanha. Mas agradeço de coração, porque todo o material compartilhado com certeza é reverberado para muitos que precisam, tá bom, gente? Fiquem com Deus, juntos até depois do final. E juntos somos muito mais fortes, isso se comprova a cada dia. Um grande beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo conteúdo.